Os cuidadores primários são aqueles que recepcionam a criança no mundo. E também são aqueles que vão apresentar o espelho através do qual a criança vai se enxergar. Ela vai se reconhecer e ela vai se construir ali na relação com esses cuidadores. Mas se o espelho que a criança enxerga mostra apenas violência, inconsistência, a criança vai tender a construir, a nível inconsciente, sentenças como: eu não devo ser boa, eu não devo ser amável, eu não devo ser suficiente, eu não devo ser digna, é por isso que estão me tratando mal. Quando, na verdade, o outro trata mal porque ele também não está resolvido, porque ele também está ferido. E as pesquisas mostram que existe algo que é ainda pior do que a violência, é a negligência. Porque na violência, pelo menos, a criança existe para alguém. E na negligência, ela não existe. Não existe esse espelho que possa mostrar quem ela é. Não existe um sistema nervoso que possa espelhar o sistema nervoso dela. E isso, para a criança, é muito danoso, é devastador. Meu nome é Paula Moura, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar sobre desenvolvimento e trauma. Então, o sistema nervoso da criança, ele de fato precisa desse espelhamento do sistema nervoso de um adulto para continuar o seu desenvolvimento ali após o nascimento, naquilo que a gente vai chamar de placenta do vínculo. E esse processo vai durar pelo menos 25 anos e vai ocorrer por meio de fases, de etapas, que são etapas bem específicas, ou seja, existe algo que é esperado em cada uma dessas etapas do desenvolvimento. O que não significa que isso ocorra de maneira linear, porque na prática, algumas etapas são mais bem desenvolvidas do que outras. Na prática, a gente precisa retornar muitas vezes para etapas anteriores, para ressignificar situações, para processar traumas. Então, esse processo vai acontecer durante toda a vida, naquilo que Jung vai chamar de processo de individuação. E hoje a neurociência corrobora essa ideia quando afirma que nós aprendemos durante toda a vida, que nosso cérebro é plástico, que existe neurogênese em todas as áreas do cérebro. Então, de fato, o desenvolvimento ele perdura a vida inteira. Então, nós estamos falando de uma jornada do desenvolvimento. E dentro dessa jornada, os pais vão percorrer ali, junto com seus filhos, diversas fases arquetípicas do desenvolvimento. E entender o grau de sintonia dos pais com os filhos em cada uma dessas fases é essencial para entender trauma e desenvolvimento. E aí, começando então pela primeira fase, que é a fase matriarcal, a fase da incorporação. Nessa fase, a tarefa dos pais é desenvolver ali uma sintonia fina com os seus filhos, para decodificar quais são as suas necessidades. Então, a função dos pais é oferecer presença, é oferecer corpo, é oferecer sintonia ali do sistema nervoso dos pais com o sistema nervoso da criança. É uma fase que vai requerer a função materna. E isso não diz respeito a gênero, diz respeito a uma função a ser exercida pelos cuidadores. A segunda fase é a fase patriarcal, que vai surgir quando a criança começa ali a desenvolver já um certo grau de autonomia, quando a criança começa a sair, começa a desenvolver o ego, começa já a fazer suas primeiras peripécias, que aí precisa entrar a ordem, a ordenação, a lei, os limites, precisa haver ali a condução. Então, dessa fase, a criança precisa ali de que o cuidador a conduza no mundo, mostrando como é que as coisas funcionam. Essa é a função paterna. E a terceira fase, que só vai se consolidar quando essas duas primeiras fases estiverem ali mais ou menos resolvidas, que é a fase da alteridade, na qual esse jovem começa ali a se relacionar com o outro, não mais como alguém que o sustenta e nem como alguém que o conduz, não mais em uma relação de dependência, mas sim uma relação de igualdade ali, de equidade, na qual eu consigo reconhecer o outro pelo que o outro é, na sua alteridade, e consigo me relacionar ali de igual para igual. E aqui tem um ponto muito importante a ser considerado, que é o fato de que padrões de vínculo são os grandes preditores de saúde mental, que estabelecem regulação fisiológica, regulação emocional, controle de impulso, que são funções estruturantes da personalidade.
Então, quando o nosso paciente chega no consultório, o nosso olhar tem que ir para dois lugares. Para o conteúdo, que é aquilo que o indivíduo traz na sua narrativa, na sua história, e para o continente, que é a forma como ele apresenta essa história, que vai nos revelar justamente esses padrões tipificados de vínculo, de formas de estar no mundo, de interpretar situações. E é justamente aí que nós vamos trabalhar, buscando a renegociação desses padrões. Então, a maneira como eu conecto o meu sistema nervoso ao sistema nervoso do paciente é justamente o que vai promover essa renegociação. E aqui tem um elemento essencial de todo o processo de renegociação, que é a compaixão. A compaixão pela história que tivemos, pelas dores que passamos, que é o que vai nos permitir nos reconectar com essas dores e com essa história a partir de um lugar de tranquilidade. Então, essa compaixão também se estende às pessoas que viveram essa história conosco, os nossos pais, os nossos filhos, entendendo que muitas vezes aquilo que aconteceu foi o que de melhor poderia ter acontecido naquela circunstância, diante do conhecimento que se tinha. Então, essa compaixão é o que vai nos permitir atravessar o materno e o paterno em direção ao reconhecimento do outro, à alteridade.